Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos iniciar o estudo da legislação municipal de Tramandaí, começando pela lei orgânica. A lei orgânica, que é a principal norma do município, é a lei que organiza o município e os seus poderes, que nós vamos ver que são dois, o legislativo e o executivo. Bom, tem um pequeno preâmbulo, que é uma manifestação pela qual os vereadores promulgaram essa lei orgânica e tudo mais, nada relevante para fins de prova nesse preâmbulo. Já vamos direto, então, ao texto da lei orgânica, que traz no seu artigo 1º, que a organização político-administrativa de Tramandaí, ela é regida por esta lei orgânica, pelas demais leis que adotar, como, por exemplo, o regime jurídico dos servidores, dentre outras leis, e observa também os princípios, preceitos estabelecidos nas constituições federal e estadual. Esse artigo 1º, nesse primeiro ponto também, não costuma aparecer em prova, ele é muito introdutório. Diz que foi mantido o território do município e que a cidade de Tramandaí é sede do município. De todo esse artigo 1º, dificilmente vai surgir alguma questão em prova, pegando o estilo da nossa banca que vai realizar o concurso aqui em Tramandaí. Já o artigo 2º tem bastante chance de aparecer em prova. Muita chance de aparecer em prova esse artigo 2º, que traz os 3 motivos pelos quais eu posso afirmar que o município de Tramandaí é autônomo. Todos os municípios são autônomos. Um município não está subordinado ao governo estadual ou ao governo federal. E Tramandaí tem a sua autonomia por 3 motivos. Tem a sua autonomia porque o povo de Tramandaí elege os seus representantes, os seus vereadores, que compõem o poder legislativo, como a gente vai estudar. Temos também a eleição direta do prefeito e do vice, que compõem o poder executivo. Sim, a prefeitura. E existe uma administração própria, que cuida do interesse local. Quem é que cuida do interesse local do município de Tramandaí? A prefeitura de Tramandaí. Isso. Então, é muito comum que a prova formule questões trazendo esses 3 motivos e, às vezes, alterando um detalhe ou outro para tornar incorreto. Por exemplo, teve um concurso que a banca trocou, ela inverteu o legislativo e o executivo, e aí tornou as 2 primeiras frases incorretas. Dizia na questão, a autonomia do município se expressa pela eleição dos vereadores que compõem o poder executivo. Está errado, porque os vereadores compõem o poder legislativo. E a eleição direta do prefeito e vice que compõem, aí apareceu na prova o legislativo, e aí estava errado porque eles compõem o executivo. Então, atenção, além de saber como se expressa a autonomia, atenção com essas pegadinhas que a banca pode fazer na tua prova. Bom, aí nós temos os símbolos do município, o brasão, bandeira e outros, e a data magna municipal. Isso cai muito em prova, muita atenção. Dia 24 de setembro é a data magna aqui do município de Tramandaí. Bom, nós temos então no município 2 poderes que são independentes e harmônicos entre si. São independentes um do outro, o legislativo e o executivo. Mas eles são harmônicos porque algumas coisas eles fazem conjuntamente, como a gente vai ver no estudo dessa lei orgânica. Qual a pegadinha que a banca faz aqui na prova? Ela tenta te confundir com a Constituição Federal. Porque a Constituição Federal, ao falar sobre a organização dos poderes da União do Brasil, nós temos 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. No município só tem 2, legislativo e executivo. Não existe poder judiciário em nenhum município. Mas, professor, em Tramandaí tem um fórum. Sim, só que o fórum que tem em Tramandaí é da Justiça Estadual, porque quem tem 3 poderes, quem tem poder judiciário também, são os estados da federação e o Brasil, a União. Município não tem mais de 2 poderes, são só 2. O legislativo, que é a Câmara, o executivo, que é a prefeitura. Bom, e aí nós temos que, em regra, salvo exceções previstas nesta lei, o poder não pode delegar atribuições para o outro. A prefeitura não pode passar o seu trabalho para os vereadores fazerem. Nem os vereadores podem passar a sua função para que a prefeitura faça. Nós precisamos que eles cuidem cada um da sua atuação de forma independente. E por que isso? Porque o prefeito vai administrar. Mas quem é que vai frear o prefeito? A Câmara de Vereadores. Porque muitas coisas o prefeito vai precisar pedir
autorização para a Câmara. Aí os vereadores vão ter que aprovar. E para manter esse equilíbrio, então, claro, os vereadores não podem passar a sua função para o prefeito, nem vice-versa. E quem for investido na função de um deles não pode exercer a de outro. Não é possível que alguém exerça as funções dos dois poderes ao mesmo tempo. Por isso que a gente vai ver que quando um vereador assume como secretário municipal na prefeitura, ele não pode continuar como vereador nesse período. Ele vai ter que se licenciar da Câmara, um suplente vai entrar no lugar dele e ele assume como secretário municipal. Mas isso a gente vai ver mais adiante ao falar sobre as hipóteses de perda do mandato do vereador. O artigo 5º, ele é muito cobrado pela nossa banca, e aí nós temos as vedações ao município. Ao município é vedado, é proibido ao município de Tramandaí. Primeiro, o município não se mete com religião. Como assim não se mete com religião? Ele não vai criar cultos religiosos nem igrejas, nem vai colocar dinheiro deles, quer dizer, não vai subvencionar, e também não vai atrapalhar, não vai embaraçar o funcionamento. Então eu resumo, o município não se mete com religião, nem ajuda, nem atrapalha. Também o município não pode recusar fé a um documento público, não pode tratar os brasileiros de forma diferente, criando distinções ou preferências entre eles. Por isso que este concurso em Tramandaí é aberto para pessoas de qualquer município, de qualquer lugar do Brasil. Não está limitado somente a quem mora em Tramandaí ou a quem nasceu em Tramandaí. Qualquer brasileiro é igual para vir fazer o concurso e conquistar a vaga. Também é vedado, é proibido ao município permitir o uso ou fazer o uso de um estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação da sua propriedade para fazer propaganda política ou para fins estranhos à administração. Porque a publicidade institucional, como a gente vai ver também mais adiante nesta lei, só pode ter caráter educativo, informativo e de orientação social. Não pode usar ela para promoção pessoal nem para promoção do partido político. Também é vedado, é proibido ao município contrair um empréstimo no exterior, um empréstimo estrangeiro, um empréstimo fora do Brasil, sem autorização, olha só, do Senado, da Assembleia e da Câmara Municipal. Geralmente, quando o prefeito de Tramandaí quer fazer alguma coisa, ele precisa de autorização só da Câmara de Vereadores. Agora, para pegar dinheiro fora do Brasil, tem que estar autorizado pelos três órgãos legislativos das 3 esferas. A Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa e o Senado Federal. Também não pode o município estabelecer diferenças tributárias entre bens de qualquer natureza, em razão da procedência ou do destino. Quer dizer, não importa para onde vai e de onde vem o bem, a tributação do município deve ser igual. Também não pode o município lançar impostos, aqui nós temos as imunidades de impostos, aqueles que não vão pagar imposto para o município. Patrimônio, renda ou serviços da União, Estado e municípios. Templos de qualquer culto, então, primeiro, as entidades públicas não vão pagar imposto. Por exemplo, aquele prédio lá onde tem a Brigada Militar instalada em Tramandaí, é um prédio do Estado, e o Estado não paga IPTU para a Prefeitura por isso, porque um ente não cobra imposto do outro. Segundo templo, a imunidade religiosa. As atividades religiosas e também de partidos políticos não vão pagar impostos. As instituições de assistência social, desde que estejam reconhecidas como tal, e também livro, jornal e periódicos. Todos esses estão imunes ao imposto municipal. Bom, essas vedações, tu tem que ter um cuidado, que às vezes a banca ela faz uma questão até meio de raciocínio lógico, porque ela vai lá e coloca no enunciado, ao município não é vedado. Cuidado, né? O que é vedado é o que é proibido. Se a banca afirmar no enunciado, ao município não é vedado, ela quer que tu marque o que é permitido. Às vezes essa pequena confusão que a banca faz no enunciado já dificulta bastante a questão. Por isso tem que ter muita atenção sempre para ver se a banca está te perguntando o que é vedado ou o que não é vedado. Além disso, a banca gosta também de brincar com o correta e incorreta. E aí ela vai lá e coloca, ao município não é vedado, assinale a incorreta. Acabou com o candidato, fez uma confusão, deu um nó na cabeça dele. Então tem que ter cuidado com isso, tem que ter muita atenção para ver se a banca quer que tu marque o que é permitido ou o que é vedado, o que não é permitido.
Bom, pessoal, o artigo 7º traz uma lista de competências do município no exercício da sua autonomia. O município vai disciplinar, por meio de leis, atos e medidas, todos os assuntos do seu interesse local. Tudo que é interesse local, o município que cuida, não é nem o governo estadual, nem o federal. Também o município vai organizar os seus serviços administrativos, administrar os seus bens, podendo aceitar doações, desapropriar, a prefeitura pode desapropriar por necessidade, utilidade pública ou interesse social, disciplinar o serviço de limpeza pública, a coleta do lixo, a prevenção de incêndio, licenciar estabelecimentos. Se tu quer montar um restaurante em Tramandaí, tu vai precisar de uma licença da prefeitura, tu vai pedir um alvará. Aí a prefeitura vai inspecionar, o fiscal da prefeitura vai lá ver se o teu estabelecimento atende às condições de higiene, segurança e saúde, para não colocar em risco a saúde da população. É por isso que o município faz esse licenciamento expedindo alvarás. O município também fixa os seus feriados municipais, porque nós temos feriados que são estaduais e feriados que são federais. E o município fixa ainda os municipais. Cada município escolhe os seus feriados. Organizar e prestar diretamente ou por concessão ou permissão os serviços públicos locais de interesse público, assim como os serviços de transporte coletivo, táxi e outros, fixando tarifas, itinerários, ponto de estacionamento e paradas. O município vai determinar tudo isso, vai determinar lá onde o din-dinho vai parar. Também promover o ordenamento territorial através de planejamento e controle de uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Promover a proteção do patrimônio histórico e cultural. Organizar os quadros dos servidores e estabelecer o regime jurídico, que é o Estatuto dos Servidores, onde estão os direitos que você que está me assistindo, que vai passar no concurso, terá. Interditar edificações em ruínas ou em condições de insalubridade. Se tem um prédio que está com risco de cair, que pode causar um prejuízo à coletividade, o município pode ir lá interditar. Legislar sobre apreensão e depósito de semoventes, mercadorias e imóveis em geral, quando há uma transgressão de uma norma municipal. Quando eles pegam o ambulante vendendo, atuando sem licença, eles podem fazer uma apreensão. E o município vai legislar o que é feito com os bens apreendidos. Geralmente isso está lá no Código de Posturas do município. Também estabelecer servidões administrativas necessárias para realizar os seus serviços. Serviço funerário de cemitérios também está na competência do município, fiscalizando os que pertencem a entidades particulares. Regulamentar e fiscalizar as competições esportivas e os espetáculos e divertimentos públicos. Também os tributos da sua competência, lá no final da lei a gente vai ver quais são os tributos e como que isso é cobrado em prova. O município também ele vai elaborar o seu plano diretor de desenvolvimento integrado. O plano diretor que traz as principais regras urbanísticas do município, limite de altura de prédios e tudo mais. Estabelecer as normas de edificação, sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, prestar assistência médica hospitalar, dispor sobre o registro de vacinação e captura de animais, e impor penalidades por quem infringir os seus regulamentos. Essa lista de competências do artigo 7º é uma lista de competências do município de Tramandaí. Aí o artigo 8º traz uma outra lista, que também é do município, só que tem uma diferença entre a lista do artigo 7º e a lista do artigo 8º. A lista do artigo 8º traz competências que são do município, mas não são só do município. O município de Tramandaí vai desempenhar essas competências concorrentemente, conjuntamente, ao mesmo tempo que órgãos públicos da União e do Estado, federais e estaduais, vão atuar também. E na hora da prova, a banca mistura as competências só do município, do artigo 7º, com essas concorrentes do artigo 8º. Então vamos ver agora as concorrentes, aquelas que o município faz junto com outros órgãos federais e estaduais. Aí é o respeito à Constituição, às leis e às instituições democráticas, à preservação do patrimônio público, cuidar da saúde e assistência pública, proteção das pessoas com deficiência, proteção de documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, impedir evasão, destruição e descaracterização de obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, proporcionar meios de acesso à cultura, à educação. Na educação fica muito fácil de ver isso, porque tem escolas municipais, tem escolas estaduais, em âmbito federal tem as universidades, então a gente vê que na educação todos os entes atuam. Também a questão da ciência,
Proteção ambiental, todos vão atuar pela proteção ambiental. A prefeitura vai atuar, vai ter a FEPAM atuando em âmbito estadual e pode ter em âmbito federal também o IBAMA. Então a gente tem todos atuando nessa questão de preservação do meio ambiente, florestas, fauna e flora. Também todos podem promover esses programas de construção de moradias populares, melhorias habitacionais, saneamento básico. A assistência social e a erradicação da pobreza, todas as esferas podem atuar também. Acompanhar as concessões do direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais no território. Estabelecer e implantar a política de educação para a segurança no trânsito. Fomentar, estimular, incentivar atividades econômicas e a questão agropecuária. Promover a defesa sanitária vegetal e animal. Amparar a maternidade e a infância, aqui uma atuação bem da assistência social. Proteger a juventude contra toda a exploração. Tomar as medidas necessárias para restringir a mortalidade e a morbidez infantis. Fiscalizar a produção, conservação e o transporte de alimentos, porque isso reflete na saúde da população. E outras atribuições que não sejam vedadas pela Constituição. Como assim outras não vedadas pela Constituição? É que a Constituição Federal ela vai dizer que tem algumas coisas que só a União pode fazer. Aí o município não vai poder fazer junto, aí só o governo federal vai poder fazer. Fora isso, que não for vedado, tudo ele pode, conjuntamente com as esferas estadual e federal, prestar. Bom, então é isso. Geralmente a questão sobre competência, a banca vai misturar a competência do artigo 7º com a do artigo 8º, e tu tem que lembrar que do artigo 7º é só do município de Tramandaí, do artigo 8º ela é concorrente. Bom, sobre a divisão territorial, é importante para a prova saber, claro que o município pode ser dividido na cidade, que tem a cidade de Tramandaí, e ele pode ter os balneários, como de fato tem, bairros e vilas. E delimitar o perímetro urbano, a delimitação do perímetro urbano é feita por lei municipal. Claro, porque o perímetro urbano ele está dentro do município. E se eu quero delimitar algo dentro do município de Tramandaí, eu não preciso de uma lei estadual ou federal. Uma lei municipal faz isso. Então, por lei municipal aprovada pela Câmara de Vereadores, é delimitado qual é o perímetro urbano do município de Tramandaí. Nós temos, na sequência, os bens municipais. Quais são os bens do município? Tudo que pertence a ele, seja móvel ou imóvel, tudo que pertence ao município é bem do município. Quem é que administra os bens do município? O prefeito. Todos os bens? Não, porque tem os bens da Câmara, e os bens da Câmara, a própria Câmara, o próprio Poder Legislativo que vai administrar. Todos os bens municipais devem ser cadastrados com identificação respectiva, numerando os bens imóveis segundo o que for estabelecido em regulamento. Eles fazem esse cadastramento para acompanhar anualmente e verificar se os bens continuam todos no mesmo lugar. Então eles cadastram todos os bens e os imóveis têm uma numeração própria. A alienação dos bens é quando o município vai transferir um bem que é seu para um terceiro. A alienação dos bens municipais depende sempre de interesse público. O município só vai se desfazer de um bem para buscar o interesse público. E antes de se desfazer desse bem, vai ter uma avaliação do valor e obedecendo às normas de ter autorização legislativa e concorrência pública. Então, se o município percebe que tem um bem que não tem mais utilidade, que não tem mais o que fazer com ele, o município pode se desfazer desse bem, doando ou vendendo. Quando ele for fazer isso, ele vai avaliar o valor do bem, para que se venda por um preço justo, vai pedir autorização da Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores vai autorizar o prefeito a vender, e vai abrir uma concorrência pública, que é uma licitação. E aí quem oferecer o maior preço vai ficar com o bem. O município, de preferência, havendo doação de bens imóveis, vai otorgar concessão de direito real de uso. Como assim? O que eles querem dizer aqui? Ao invés de doar um bem, ele deve abrir uma concessão de direito real de uso. Antes de doar, ele deve abrir uma concessão de direito real de uso. Como é que funciona isso? Imagina que tem uma área lá na área rural do município, que pertence ao município e não está sendo utilizado para nada. O município, ao invés de doar esse bem imóvel, ele vai abrir uma concessão de direito real de uso. E aí os produtores rurais interessados em utilizar aquela área para plantação, por exemplo, vão oferecer um valor
para utilizar. Seria uma espécie de um aluguel, essa concessão de direito real de uso. Se faz essa concorrência, então, para escolher quem que vai utilizar. Pode não fazer a concorrência, não fazer a licitação, quando o uso desse espaço público se destinar a uma concessionária do serviço público. Agora, o que esse parágrafo primeiro quer dizer é que antes de doar, faz a concessão. Essa que seria a ideia como regra. Também pode ser dispensada a licitação se for conceder para o uso de uma entidade assistencial ou quando houver algum interesse público devidamente justificado. E o parágrafo 2º fala do proprietário lindeiro. O proprietário lindeiro é o vizinho a uma área remanescente inaproveitável. E aí depende apenas de avaliação e autorização legislativa. Como assim, professor? Não entendi. Olha só. Imagina que o município tem um território, um terreno, e nesse terreno o município resolve construir uma escola. Quando ele construiu a escola, ele utilizou essa faixa do terreno. Sobrou uma parte grande do terreno, mas que não serviria para ninguém de forma autônoma. Quer dizer, ela é uma boa parte que sobrou, mas eu não posso, não teria muita utilidade, ninguém ia querer construir algo numa área tão pequena. Bom, só que o proprietário vizinho, que é o proprietário lindeiro, gostaria de aumentar a sua propriedade. E aí, se o município quiser vender para o vizinho, ele pode fazer sem licitação. Por que sem licitação? Porque só tem um interessado, que é o lindeiro. E aí, se tiver essa autorização legislativa e avaliação do valor, e o lindeiro quiser pagar o valor que vale essa propriedade, ele vai ficar com ela. E aí, se ele ficar com ela, nós teremos, então, a ampliação da propriedade dele. É isso que vai acontecer. A propriedade dele vai ficar maior e vai pegar essa área que era do município. Essa, então, é a regra do proprietário lindeiro comprar, então, nesse caso, sem licitação. É possível que se faça dessa forma. Bom, o uso dos bens municipais por terceiros, quando algum terceiro vai utilizar um bem da prefeitura, deve ser feito por uma concessão. A prefeitura abre uma concessão e quem se habilitar vai por um tempo utilizar aquele espaço que é público. Muito bem, sobre os bens, esses são os pontos mais importantes. O nosso próximo assunto é a administração pública e vamos ver os princípios da administração pública, mas isso eu vou deixar para o nosso próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo!